Bem, amigos do GV Ensino, estamos aqui para resolver um exercício de LET RS com clock ou flip-flop RS com clock, como queiram. E nesse exercício a gente tem as formas de onda, mas ao contrário do exercício da aula anterior, nós não temos aqueles quadriculados que eu preparei para vocês, deixei bonitinho e facilitou a nossa vida. Aqui não. Aqui eu tenho as formas de onda e a gente vai ter que traçar a forma de onda na saída sem nenhum quadriculado aqui por trás que nos auxilie. Na realidade, a gente vai ter que fazer aqui algumas retas aqui de cima a baixo para facilitar identificar os pontos que houve mudança, tanto no clock quanto no set e no reset. Primeira coisa aqui, então, a gente vai fazer o traço em todas as mudanças do clock. Então, a gente vai começar por aqui e vamos fazer todas elas. Muito bem, fizemos todos os traços em todas as mudanças do clock. Agora é o seguinte, a gente sabe que o clock aqui ele é ativo quando está em nível alto, quando está em 1. Quando o clock está em 0, a gente sabe que o flip-flop está em memorização. Então, quando o clock está em 0, não interessa o estado do set e do reset. Mas quando o clock está em 1, quando o clock está habilitado, aí sim o estado do set e do reset irão me interessar. Então, o que eu tenho que focar aqui é em acompanhar as mudanças do set e do reset somente no momento em que o clock é 1. Porque quando o clock é 0, eu sei que eles não surtirão efeito algum. Então, eu vou fazer os traços aqui em todos os momentos, todas as mudanças do set e do reset dentro da situação em que o clock é 1. Quando o clock for 0 e o set ou reset mudar, eu não vou fazer o traço. Então, olha só, o clock aqui ele começa em 1, e dentro desse espaço aqui que ele é 1, eu tenho aqui o reset mudando. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazer um traço aqui nessa mudança. O set não mudou. Nesse espaço aqui, o set mudou, foi para 1, só que o clock está em 0. Então, eu não vou fazer o traço aqui nessa mudança do set, tá bom? Aqui o clock é 1, não houve mudança nesse período de tempo nem do set nem do reset, então a gente vai deixar assim. Aqui o clock é 0, percebam que houve mudança no set e no reset, mas o flip-flop não vai responder a essas mudanças. Aqui novamente nesse espaço, o clock é 1, mas o set não mudou nesse período, nem o reset. O reset mudou aqui no finzinho, né? Mas não vai fazer diferença. Depois aqui, o clock é 0, não nos interessa. Aqui o clock é 1 e teve mudança, olha só. O clock é 1 e a gente teve uma mudança aqui no set. Então, a gente vai traçar esta mudança. Sempre que o clock estiver habilitado e tiver uma mudança, a gente vai fazer o traço aqui. Novamente, aqui o clock é 0. Aqui nesse espaço o clock é 1 e eu tive uma mudança aqui no set. Vamos traçá-la aqui. O set foi para 1, depois outra mudança ele caiu para 0, traçamos também. O reset aqui teve duas mudanças, na verdade 3, né? Nesse espaço em que o clock é 1. Aqui ele caiu para 0, então a gente vai fazer aqui um traço também. Aqui ele subiu para 1, então vamos fazer um traço. Aqui ficou um pouquinho torto, não tem problema, a gente faz de novo. Aí. Muito bem, e aqui ele caiu para 0, então a gente vai fazer um traço aqui também. Muito bem, aqui o clock é 0, não acontece nada, e aqui o clock é 1 também não aconteceu nada. Então vejam só quantos traços nós fizemos, e isso porque a gente só pegou as mudanças do set e do reset quando o clock é 1. Aliás, uma coisa interessante no LET RS com clock é que muitas vezes o pessoal nem chama de clock, o pessoal acaba chamando de enable. Coloca uma letra E aqui, ou a letra E e N, tem o mesmo papel, só muda o nome. Então é muito comum, às vezes, alguns livros chamar, ao invés de clock, chamar de
enable, mas o funcionamento, repito, é idêntico. Não muda absolutamente nada. Continuando então aqui a nossa análise, a gente vai então começar aqui do início, quando o clock está em 1, o set está em 0, então vamos colocar aqui o set em 0, e o reset está em 1. Então, se o reset está acionado e o clock também, a saída tem que ir para 0. Eu estou resetando a saída, logo a saída vai para 0. Vou fazer o traço até o momento em que ela encontra essa linha aqui. Ela vai ficar em 0. Uma vez que ela encontra essa linha, eu tenho uma outra situação e eu tenho que analisar essa outra situação. Então, nesse segundo quadro aqui, nesse espacinho minúsculo em que eu tenho o reset em 0, o set em 0 também e o clock em 1. Ou seja, o clock está habilitado, só que o set e o reset estão em 0. Ou seja, o flip-flop está em memorização e se ele está em memorização, ele irá manter o estado anterior. Se era 0, continua em 0. Se fosse 1, continuaria em 1. Até a próxima, aqui o próximo tracinho. Nesse momento, a gente vai avaliar a situação novamente. Só que vejam que nesse espaço desse tracinho aqui até esse tracinho aqui, o clock é 0. Então, se o clock é 0 nesse espaço, pessoal, não importa o set, tampouco importa o reset, não importa nenhum deles. A saída vai continuar o seu estado anterior. Se ela estava em 0, ela vai continuar em 0. Ele está em memorização, por causa do clock estar em 0. Por isso, então, a gente vai colocar aqui as saídas mantendo o seu estado anterior. Em seguida, nós temos esse espaço aqui, onde nesse espaço o que nós temos? Nós temos o clock habilitado em 1, e nesse caso temos que analisar o set e o reset. O set está em 1, o reset está em 0, portanto, estou setando o flip-flop, a saída irá para 1. Então, vamos colocar aqui a saída para 1, para nível lógico alto. Eu vou fazer um traço um pouco mais grosso aqui para poder distinguir do traço do traço aqui dessas linhas, né? Então vamos fazer aqui um traço um pouco maior. Aí a saída vai para 1, vai para nível lógico alto e aqui vai ficar até o próximo traço. No próximo traço, o que é que nós temos? Nós temos uma situação em que o clock é 0. Então não importa o set e o reset, se o clock ou o enable, como eu expliquei para vocês, se o clock ou o enable for 0, o flip-flop mantém o seu estado anterior, memorização. Então, a saída vai continuar em nível lógico alto, vai continuar em 1 até o próximo traço. No próximo traço, vamos analisar, nós temos 1 no clock, temos 0 no set e 1 no reset. Então, se o clock está habilitado, o set e o reset vão atuar. No caso aqui, o reset está acionado, ele vai jogar a saída para 0, irá resetar a saída. Então, ela vai ficar em 0 até o próximo tracinho. No próximo tracinho, olha só, o clock foi para 0. Então, se o clock em todo esse espaço aqui é 0, quer dizer que o flip-flop mantém o seu estado anterior, ou seja, continua a saída aqui em 0 até esse tracinho aqui. Chegou nesse tracinho, eu tenho aqui nesse espacinho, olha só, espaço bem apertadinho aqui, que é o que eu tenho que analisar. O clock é 1. O set é 0 e o reset é 0. Então, apesar do clock ou o enable estar habilitado, o set e o reset não estão. Então, o flip-flop mantém o seu estado anterior. No caso aqui, se ele estava em 0, ele continuará em 0 até aqui. A partir desse momento, temos uma nova situação. Olha só, eu tenho o clock habilitado nesse espaço, porém eu tenho o set em 1 e o reset em 0. Eu estou setando o flip-flop, portanto, a saída nesse espacinho aqui terá de subir para 1 e ficará em 1 até o próximo tracinho, até aqui. Nesse momento, o clock ainda é 1, só que eu tenho 0 e 0 no set e reset. 0 e 0 no set e reset mantém o estado anterior, portanto, vai continuar em 1 até esse tracinho. Nesse tracinho, o clock caiu para 0, portanto, não me importa o set e o reset, mantém o estado anterior, mantém em 1. Aqui, novamente, vamos continuando aqui, né? O clock está em 1, ou o enable, tanto faz, está em 1. O set está em 0 e o reset está em 1. Portanto, estou resetando a saída, logo a saída irá para 0 e ficará em 0 até esse tracinho aqui. Nesse tracinho aqui, o clock é 1,
o set é 0 e o reset também é 0. Memorização, mantém o estado anterior. Nesse espacinho aqui, novamente, o clock é 1, só que o set é 1 e o reset é 0. Então, eu estou setando o flip-flop, portanto, a saída irá subir, irá para 1 e ficará em 1 até esse momento. Nesse momento aqui, eu tenho 1 no clock, 0 no set, 0 no reset. Memorização, como vocês já sabem, mantém o estado anterior. Nesse instante aqui, então, o clock é 1, o set é 0 e o reset é 1. Se eu estou resetando, estou acionando o reset, a saída cairá para 0 até aqui. Chegando aqui, novamente, eu tenho clock em 1, set em 0, reset em 0, memorização, mantém o estado anterior. Nesse espaço aqui, então, que nós temos, em seguida, o clock é 0, portanto, não me importa, vamos manter o estado anterior, que é 0. E aqui no finzinho, o clock é 1, o set é 1 e o reset em 0. Portanto, se o set está acionado, eu estou setando a saída irá para nível lógico alto, para 1. E assim temos a forma de onda na saída Q, analisando o LET RS com clock.